Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver um pouquinho sobre o primeiro reinado. Dom Pedro I, imperador do Brasil. Primeiro reinado foi o primeiro momento do Império do Brasil independente. Momento em que Dom Pedro I esteve no poder. Depois da independência, Dom Pedro passou de príncipe regente a imperador. E tudo mudou no Brasil. Os primeiros anos após a independência foram muito difíceis. Ocorreram muitas revoltas nas províncias por grupos que não aceitavam a independência. Muitos países também demoraram a reconhecer o Brasil como um país independente. Durante o primeiro reinado, o país enfrentou problemas econômicos e sociais, agravados por questões políticas, inclusive pelo autoritarismo que Dom Pedro I tinha o poder absoluto. A Constituição de 1824. O Brasil precisava de sua própria Constituição, já que era um país independente. Dom Pedro não concordou com a Constituição criada pelos deputados e senadores, pois ela limitava os seus poderes. O imperador queria garantir que o poder ficasse em suas mãos. Criou então um Conselho de Estado a fim de escreverem uma nova Constituição. Assim, em 25 de março de 1824, foi outorgada a primeira Constituição brasileira. A principal característica foi o poder moderador, que garantia poder total ao imperador. A Constituição de 1824 determinava que o sistema de governo fosse uma monarquia constitucional hereditária. Monarquia é um governo baseado no poder do rei ou imperador. Constitucional, que tem sua própria Constituição, e hereditária é aquela que passa de pai para filho. O país também deveria ser dividido em 19 províncias, com presidentes escolhidos pelo imperador. A religião predominante seria a religião católica, tá? O catolicismo era a religião oficial. O imperador nomeava cargos religiosos e poderia vetar qualquer lei decretada pelo Papa em Roma. O voto era de maneira indireta. Apenas homens com poder financeiro poderiam ser escolhidos. As mulheres não participavam da política, não podiam se eleger e nem votar. Aqui nós temos Dom Pedro I, tá? Uma foto da Constituição de 1824. As Constituições brasileiras. A de 1824 foi a primeira, outorgada por Dom Pedro I, que instaurou o poder moderador. 1891, Constituição promulgada pelo Congresso Nacional logo após a proclamação da República no Brasil. De 1934, criada após a Revolução de 1932, que ocorreu em São Paulo. A de 1937, implantada na ditadura do Estado Novo, centralizou o poder de decisão nas mãos do presidente. A de 1946 retomou as liberdades da Constituição de 1934. A de 1967 foi elaborada durante a ditadura militar e limitou as liberdades individuais e coletivas. E a de 1988 é a Constituição Cidadã, que marcou o fim do autoritarismo dos militares e ampliou o direito e o dever de votar para todos os brasileiros acima de 18 anos. A oposição ao imperador. Ao longo do seu governo, Dom Pedro I enfrentou muitos problemas, como a guerra contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, que mais tarde dariam origem à Argentina, e uma grave crise econômica devido ao alto número de importações e ao pequeno número de exportações, além dos gastos com a guerra. O Brasil havia contraído muitas dívidas, que só aumentavam, especialmente por causa de acordos comerciais com a Inglaterra, que garantiam àquele país o direito de exportar produtos industrializados para o Brasil com impostos muito baixos. Dom Pedro I também enfrentou problemas com jornalistas e políticos que o consideravam muito autoritário e revoltas em algumas províncias, como Bahia, Pará, Maranhão e Piauí,
que foram violentamente contidas por suas tropas. Aqui é uma foto, tá? De gritos de contestação ao imperador no chafariz da Carioca, no Rio de Janeiro. Confederação do Equador. Confederação do Equador foi um movimento liberal separatista influenciado por ideias iluministas que ocorreu na região Nordeste em 1824 e contou com a participação da população. As províncias que se revoltaram contra o governo de Dom Pedro I queriam se separar do Brasil para se tornarem um país independente. A região Nordeste recebeu uma grande influência das ideias iluministas que inspiraram a Revolução Francesa. Em 1824, Pernambuco proclamou sua independência. Contou com a participação das províncias do Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Sergipe, Paraíba e Piauí. Quase toda a região Nordeste queria se separar do Brasil. O que os intelectuais defendiam era a abolição da escravatura, a obediência do imperador e seus governantes à Constituição, a oposição à monarquia, a defesa da liberdade de imprensa e de expressão e críticas às grandes propriedades rurais. Os principais líderes da Confederação do Equador foram Paz de Andrade, Cipriano Barata e Frei Caneca. A repressão imperial comandada por Dom Pedro I foi muito violenta. Houve a contratação de navios estrangeiros para impedir que as províncias da região Nordeste se separassem do Brasil. Isto, por sua vez, implicou em gastos em um volume de dinheiro que o Brasil não tinha. Ocorreu, então, o aumento dos impostos para financiar mais uma guerra. A revolta terminou com a vitória das forças leais a Dom Pedro I e com a execução de Frei Caneca. Aqui no mapa, essa região rosa foi a região que participou da Confederação do Equador. E aqui nós temos uma imagem da execução de Frei Caneca. A Guerra da Cisplatina. O que foi a Guerra da Cisplatina? Aconteceu de 1825 a 1828, entre o Império do Brasil e a Argentina, disputando o território da Cisplatina, onde hoje é o atual Uruguai. Essa partezinha aqui, ó, de lilás do mapa, viu? A região era formada por vários rios, o que facilitava a navegação entre a América do Sul e o interior do Brasil. A Cisplatina foi fundada por Portugal, chamada de Colônia de Sacramento, mas depois os espanhóis colonizaram o território e imporam seus costumes e sua língua. Quando a colônia portuguesa veio para o Brasil, a incorporou ao território brasileiro, formando assim a província da Cisplatina. A província proclamou sua independência do Brasil 5 anos após sua anexação. O conflito durou 3 anos e chegou ao fim com a intervenção da Grã-Bretanha, que queria a independência da Cisplatina para facilitar o comércio na região do Prata. Após a independência, a região passou a ser chamada de República Oriental do Uruguai. As consequências desta guerra: causou muitas mortes de ambos os lados, fez com que o Brasil contraísse dívidas com a Grã-Bretanha e agravou-se a crise econômica pelo qual o Brasil passava, contribuindo assim para desgastar mais ainda a imagem de Dom Pedro I. Então, aqui no mapa, vocês já viram aqui, onde era a região da Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, tá? E aqui é uma foto sobre a Guerra da Cisplatina, o embarque na Praia Grande de tropas que participaram do combate na cidade de Montevidéu. Tradições do Pampa. O Pampa é um bioma típico de parte do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, formado por campos naturais e vegetação rasteira. Essa região favorece a atividade da pecuária. A cultura do consumo de carne, especialmente o churrasco, se deu à criação de gado. O outro costume dessa região
é o consumo do chimarrão. É uma bebida feita de chamate. Este hábito é uma herança dos povos indígenas. Outra característica comum aos gaúchos rio-grandense e uruguaianos é o fato de serem descendentes de indígenas e de europeus. Abdicação de Dom Pedro I. Em 1826, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, morre em Portugal. A corte portuguesa convoca o retorno de Dom Pedro I para assumir suas responsabilidades em Portugal. Esta exigência, somada às críticas e às dificuldades políticas que Dom Pedro I já vinha enfrentando como imperador do Brasil, fizeram com que ele abdicasse de seu trono brasileiro. Isto ocorreu em 7 de abril de 1831. Dom Pedro I desiste então de governar o Brasil e retorna a Portugal, deixando como herdeiro de seu trono seu filho Pedro, que em 1831 tinha apenas 5 anos de idade. O futuro chefe político do Império Brasileiro ficou sob os cuidados de José Bonifácio até Pedro completar a idade necessária para assumir o trono. Dom Pedro I, assim então, retorna a Portugal, deixando no Brasil seu filho Pedro. E assim termina o primeiro reinado. Eu espero que tenham gostado do vídeo, tá? Deem um like, assinem o meu canal. Beijinhos e até o próximo vídeo.